A Lei 10.639 de 2003 busca atendimento por meio de todas as disciplinas. Apesar disso, a história, né, é dada atenção especial. Nesse sentido, é importante salientar a necessidade de estudar a história do continente africano, não é? Trabalhar os aspectos do continente e a influência do continente no continente americano. É importante também analisar o processo que desembocou em práticas discriminatórias e racistas para com os africanos e seus descendentes na América, relacionando esse processo aí com a memória da escravidão e as consequências dessa prática. É preciso conhecer ainda as novas pesquisas acerca das experiências concretas de criação e transformação culturais e identitárias. Com atenção específica à África, é urgente acabar com a falta de conhecimento sobre o continente e as suas tradições, muitas das quais inerentes à formação da sociedade brasileira. Essa ausência de conhecimento é responsável pela consideração do continente como um bloco único, homogêneo, cujas características denunciam simplesmente o quê? Um amontoado de problemas políticos, econômicos e sociais. Quando se fala em África, o que é que se vem à mente? Imediatamente, de muitas pessoas. Pobreza, doença, né, deserto, animais selvagens. E não é isso que a África é. Ela não é um bloco homogêneo, né? Então, é urgente rever essa falta de conhecimento sobre o continente e necessário é fazer as relações do continente com a formação da sociedade brasileira. O professor de História, particularmente, precisa contextualizar práticas e representações para que os estudantes compreendam fatos e conceitos e assim adquiram condições de quê? De analisar consistentemente a sua própria realidade, problematizar a história local e de forma relacionada com a sua ancestralidade. Realizado por diferentes meios e em diferentes atividades curriculares, e esse conhecimento, né, esse ensino, ele precisa respeitar meios respeitosos, né, de convivência, para que todos se sintam confortáveis em explicitar suas especificidades étnico-raciais. Então, a escola em si, ela precisa estar aberta para a sociedade e para o diálogo interno entre seus agentes. E isso precisa estar materializado no seu PPP, no seu projeto político-pedagógico. Lá, né, nós já tivemos uma sessão, aqui uma sessão formativa na qual trabalhamos PPP. Então, lá no PPP, precisa haver orientações voltadas para a educação das relações étnico-raciais, né, com a exigência de um compromisso ético, político, profissional de todos da escola, para que todos a integrem, né? Então, objetivos e metas, né, e encaminhamentos para questões de preconceito e discriminação precisam ser claros para todos e precisam estar registrados no PPP. A escola, como fruto da sociedade, reflete os problemas da sociedade. Se há, portanto, preconceitos e discriminação na sociedade, na escola eles também existem. E aí, na elaboração do PPP, é necessária a adoção de princípios do multiculturalismo, né? de cooperação, de circularidade, de colaboração, de ancestralidade. Então, colegas, mais uma vez, pergunto, como é que está o PPP da sua escola em relação a isso? Põe aqui nos comentários ou lá no Instagram. O PPP da sua escola está alinhado a esses princípios de coletividade, cooperação, circularidade, né, multiculturalismo, ancestralidade? Se não está, na sua opinião, deveriam estar? E você, como professor, como professora, o que você já fez ou o que você poderia fazer para contribuir para que a sua escola atendesse a esses quesitos? Fica aqui mais essa questão. E aí, né, nesse compromisso coletivo que é o PPP, a atenção à educação para as relações étnico-raciais, ela aparece, né, materializada, deve aparecer não apenas na prática individualizada, ela precisa aparecer também em ações interdisciplinares e de caráter transversal, né? E aí, nesse sentido, pode ser posta em prática, né, já com o estudo inicial de palavras de origem indígena e africana, por exemplo.
A materialização de um estudo como esse, salientando a origem das palavras, né, o seu significado e usos na arte, na política, nas relações pessoais, na organização territorial, entre outros campos, né, se nós formos observar, por exemplo, no Rio Grande do Norte, sobretudo em termos indígenas, como as palavras de origem indígena marcam, né, a organização territorial em todo o Estado. Momentos especiais para atividades interdisciplinares, né, de caráter transversal, são também as experiências extraclasse. Planejamento para exploração do centro da cidade, né, comunidades, diferentes bairros, templos religiosos de diferentes religiões, né, por exemplo, essas atividades acompanhadas de sistematização e apresentação de seus resultados são, em geral, motivadoras, né? Essas atividades, elas são motivadoras e são muito instrutivas. Além de dar a devida visibilidade aos diversos sujeitos participantes dos eventos históricos, ao trabalhar com os diversos conteúdos escolares, é importante, principalmente no ensino fundamental ou nos finais, se abrir espaço também para a discussão acerca mesmo da questão racial. Ainda pensando aí nos anos finais do ensino fundamental, sobretudo nos 8º e 9º anos, já pensando aí na continuidade com o ensino médio, queria dizer o seguinte: no caminho da diversidade, a discussão sobre a questão racial toma diferentes dimensões, sendo a mais eficaz dela a dimensão da prática. E lembrando, com caráter de continuidade, não é porque de nada ou muito pouco adianta trabalhar, seja com qual for o recurso ou a estratégia de interação adotada, se a ação fica circunscrita a um dia ou a uma semana ao longo de todo um ano letivo. Muitas são as possibilidades de trabalho que podem encontrar lugar de um modo espaçado, né, diluído aí ao longo do tempo. E as atividades, elas podem englobar tanto estudos por meio de textos e discussões, quanto atividades de caráter mais lúdico, né, e com foco na interdisciplinaridade. O conhecimento, trabalhado, por exemplo, por meio de filmes e obras literárias, sempre precedidas de orientação, são ações que contribuem para o desvendamento, né, de problemas relativos às questões étnico-raciais. Vamos citar aqui, né, alguns exemplos de filmes sobre o tema. Essas ações, elas podem ser tomadas como pontos de partida para experiências com a arte, destacando-se as atividades com teatralização, por meio da construção e encenação de peças elaboradas pelos próprios alunos, sob consistente orientação docente, ou encenações de diferentes eventos da história política, cultural, rituais indígenas, eventos africanos, mitos africanos, seguidas sempre de discussão do conteúdo, né, estudado e análise da experiência. Gente, eu amo isso, né? Nós fazíamos isso na Escola Garcia Filho. Peças teatrais, com planejamento, estudo do conteúdo prévio, depois da encenação, momentos de toda a turma sentada, analisando como foi a experiência, analisando o que foi que aprendeu com a experiência, tanto em termos de conteúdo histórico, quanto em termos de relações interpessoais. Eu guardo até hoje os relatórios dos alunos, porque depois da discussão oral, né, todo mundo tinha que fazer o escrito, né? Pelo menos uma lauda de relatório, porque o exercício da escrita também é necessário para o desenvolvimento escolar e tem que fazer parte de todos os projetos, sobretudo nos anos finais de ensino fundamental e ensino médio. Então, isso é importantíssimo. Você trabalha o protagonismo do sujeito. E não é uma atividade pontual. Isso envolve pelo menos uma unidade de ensino inteira. O resultado do processo permite eficazmente a apreensão do conhecimento histórico, o desenvolvimento da oralidade, a promoção da comunicação, a manifestação corporal, o favorecimento da interação e o fortalecimento da autoafirmação. Isso é importantíssimo. Isso é determinante no desenvolvimento do sujeito. Em meio a trabalhos com a temática das relações étnico-raciais no ano de 2005, em uma escola estadual, como eu até já citei aqui o nome da escola, por meio da experiência de apresentação de peças teatrais, as vozes dos alunos foram reveladoras. Vamos colocar aqui um exemplo para vocês, tá bom?
Vejam, da seguinte forma se pronunciou a aluna, né? Aí, enfim, vamos ver aí o depoimento dela, né? Ela diz: bom, foi uma grande experiência, pois ganhei muito. Essa peça eu fiquei muito empolgada, né? Empolgada, né? Está aí como ela escreveu. Fiquei tão empolgada que comecei a ler tudo quanto foi de livro que falasse de escravidão. Pois antes eu tinha um pouco de vergonha de ser negra, mas com esse estudo me fez acordar para a vida e me fez até... E hoje eu me orgulho de ser negra. Em relação aos membros do grupo, foi uma grande coisa que aconteceu em 2005 e marcou, pois aprendi muito. Tivemos muita briga, mas eu aprendi que devemos criticar na hora certa, respeitar a ideia do outro. Outra coisa que eu fiquei no lucro foi que eu tenho mais confiança em mim mesma. Ok? Vejam só, é um pequeno trecho do relatório dela, mas muito forte, muito significativo. E os demais são todos assim. Não é? Tem um texto que eu publiquei sobre a educação das relações étnico-raciais, no qual eu trago mais depoimentos dos alunos. Tá? Aqui nós temos um termo mais recortado, vamos ficar só com esse. Mas vejam o registro dessa aluna do 2º ano do ensino médio. Ainda lembro do rosto dela. Mas, enfim, o registro dela, né, exposto no relatório final da atividade, exemplifica um imaginário frequente nas escolas. E, infelizmente, adolescentes e jovens que chegam ao ensino médio com problemas identitários. Problemas de identidade. E que podem, por meio da escola, superar impasses no seu próprio reconhecimento e valorização, preparando-se assim para a vida. Vejam o que ela diz, né? Ela diz que com aquele estudo ela acordou para a vida. Vamos colocar aqui a imagem com destaques, tá? Com aquele estudo, ela acordou para a vida. Gente, isso é muito forte. Ela disse que passou a dar mais valor à sua vida. Gente, como era que essa menina... Como é que ela vivia antes? Como é que ela suportava viver antes, né, de uma experiência como essa? Ela tinha um pouco de vergonha de ser quem ela era. E por causa de quê? Por causa de tom de pele. Ela simplesmente deixou de viver uma vida de suportar para não só viver, mas orgulhar-se de quem ela era. Ela suportava a vida, ela não dava valor à vida, ela tinha vergonha dela. Ela passou a dar mais valor à vida e a se orgulhar de quem ela era. Orgulho de si, confiança em si mesma e consciência de que é capaz. Não podemos, como professores de educação básica, trabalhando com a educação para a diversidade, querermos menos do que isso. É importante adotarmos práticas interdisciplinares e transversais, mas também adotarmos uma perspectiva multicultural de educação, a fim de que não continue aumentando o percentual de evasão, né? De evasão no ensino médio. Não basta entrar, e nem entrar e permanecer na escola, isso também não basta. É preciso aprender, então é preciso entrar, permanecer e aprender. Do contrário, vamos continuar assistindo a um aumento cada vez maior de jovens na educação de jovens e adultos. Jovens, cada vez mais jovens, na EJA, e sem necessidade. Poderiam estar lá no ensino regulamentar, se identificando, crescendo, aprendendo e se desenvolvendo. Fala de multiculturalismo é defender a diversidade para além do simples discurso de apelo à tolerância. Né? Relaciona aspectos sociais, econômicos, éticos, políticos, e aí dessa maneira será possível a crítica à escola excludente e a criação de ações de fato propositivas em termos de justiça social. Ou seja, não se busca somente que se ateste a existência das diferenças, mas sim que essas sejam reconhecidas, valorizadas e apoiadas no sentido de preservação, respeito e acesso aos direitos de cidadania. Direitos de cidadania dos sujeitos, né? Estudos como os de Abramovay e Castro, né, fazem referências explícitas a discriminações entre professores e alunos, inclusive a discriminação racial. Gente, não dá.
Não dá, veja, ó, não basta o profissional da docência, o profissional da área da educação ser preconceituoso, ele ainda explicita o seu preconceito? Querido, você é preconceituoso? Preconceituosa? Então, já que ainda não ressignificou suas ideias, suas experiências, a sua vida, porque pelo visto precisa de muita ressignificação aí. Então, pelo menos, né, guarde o seu preconceito para você, finja que não é preconceituoso, porque, de novo, né, pelo menos, às vezes é tudo no pelo menos, viu? Então, pelo menos assim, vai evitar que novas crianças e adolescentes sofram, paguem pela sua falta de respeito. Então, vocês, né, vocês cursistas, vocês estão aqui nesse curso sobre gestão e diversidade. Então, se vocês estão aqui, é porque vocês têm uma visão aberta, plural, né, madura ou em processo de amadurecimento sobre o tema. Por isso vocês estão aqui, por isso vocês continuam no curso, e isso é ótimo. E aí eu pergunto a vocês, vocês conhecem alguém assim, que precisa ainda ressignificar muito da sua vida, que é preconceituoso e age de forma preconceituosa e discriminatória nas escolas? Já presenciaram cenas de preconceito e discriminação nas escolas de professores para com alunos, nas escolas onde atuaram? Espero que não. Porque, gente, é terrível só de imaginarmos. Quanto mais presenciarmos ou sermos até alvo, né, desse tipo de cena, desse tipo de situação. É importante, dando continuidade aqui, tá? Então, é importante que o docente conheça, né, os jovens e os adolescentes em suas escolas, né, suas visões de mundo, né, suas condições de aprendizagem e também no âmbito da diversidade. E, nesse sentido, todos os membros da escola precisam dialogar com os sujeitos, né, da aprendizagem e dialogar sobre os caminhos pelos quais se formaram, não é? Os seus símbolos, os seus gestos, os seus gostos. E, da mesma forma, não é, atentar para o que os alunos mesmo podem ensinar sobre as suas experiências no âmbito da etnicidade, não é? E isso levado para a sala de aula. E aí eu saliento mais uma vez a experiência lá do meu aluno, da 8ª série, da escola lá municipal, Olga Benari. 8ª série, hoje 9º ano, né? Gente, eu mesma aprendi muito com ele. Era o meu primeiro ano de docência, eu comecei na docência no ano 2000, né? Trabalhava em outra área, mudei de área, de carreira profissional, e em 2000 fui para a docência. Então, ali eu estava começando. Aprendi muito com ele, né? Lá no ano 2000. Há 20 anos, né? Então, aquele menino lá, né, hoje deve ter aí mais ou menos 34 anos, né? Nossa, sem querer a gente faz esses cálculos matemáticos, né? Vamos ao que interessa. Vamos dar continuidade aqui, falando sobre as práticas. Vejam, é necessário, gente, aproximar jovens e adolescentes pelo gosto da escola, pelo ato de ensinar. Muito contribui nesse sentido dar ao aluno condição de protagonista, né, da sua história e das suas experiências, como aconteceu lá com meninos hoje com cerca de 34 anos. Né? Enfim, por isso é importante considerar a diversificação das aprendizagens por meio do uso de linguagens diversas, tanto em termos de sala de aula específica, quanto de projetos interdisciplinares. É possível trabalhar com diferentes tipos de narrativa, com músicas, poesias, história em quadrinhos, né? O que mais? Literatura de cordel, movimento hip hop, maracatus, grupos teatrais, grupos de dança, entre tantas outras possibilidades que podem revelar ou simplesmente exteriorizar traços ancestrais, traços de identidades. E filmes, gente, vejam só, a multiplicidade de linguagens contribui para que alunos e professores vivenciem práticas de corporeidade ao utilizarem todo o seu corpo como veículo de comunicação. O que os corpos comunicam possibilita aos docentes, né, trabalhar com seus alunos diferentes referenciais civilizatórios. Tem um pesquisador, né, a referência dele é Inocêncio, que mostra, por exemplo, a importância desses aspectos em decorrência da discriminação e dos estereótipos que tem sido alvo, né, o corpo negro.
Então, torna-se assim importante o reconhecimento do que os corpos comunicam como um meio valorizador de identidade. Além disso, o aluno, ao sair da sua posição de conforto, né, que lhe dá o mobiliário escolar, de ficar sentadinho ali na cadeira, ele tem a possibilidade de experimentar novas vivências que podem ajudá-lo a superar limites e enfrentar os desafios impostos por essa nossa sociedade ainda tão marcada por preconceito. Adolescentes e jovens possuem uma história e precisam se reconhecer como protagonistas dela. As aulas precisam ter essa função. Do contrário, os alunos continuarão saindo da escola e, se voltarem, voltarão na EJA. E não no sentido de buscar, nessa modalidade de ensino, respostas mais adequadas ao seu processo de formação, mas um meio mais fácil, mais rápido para concluir a difícil etapa da educação básica. Uma postura, né, equivocada, né, que decorre de uma postura errada, de que a EJA é mais condescendente com aqueles que não conseguem concluir a escola. Isso é muito complicado, tá? Então, ações promotoras, né, de uma educação para as relações étnico-raciais podem ser vividas, no caso da EJA, a partir mesmo de que a questão étnico-racial está presente na educação de jovens e adultos por meio, simplesmente, da presença dos alunos em sala de aula. Muitos estudantes chegam à EJA desmotivados e já na iminência de desistir. Parte deles, afastada da escola, né, e por vezes alvo de processos de exclusão, essa parte precisa ser mais do que bem recebida na escola. O ato de acolhê-los, né, incentivá-los a permanecer na instituição de ensino, torna-se em si já uma ação para a educação das relações étnico-raciais. Vocês conseguem perceber isso? Ao receber bem, ao acolher de fato aqueles que chegam na escola, que retornam para a escola depois de 2 ou de 20 anos afastados, é condição básica e é essencial de um tratamento respeitoso ao sujeito na perspectiva das relações étnico-raciais. Em termos mais específicos de práticas pedagógicas, é imprescindível que essas possuam caráter dialógico e socio-interacionista, a partir das quais a problematização da vida cotidiana dos jovens e dos adultos, né, encontrem lugar. Os alunos da EJA, eles não são simples portadores de conhecimentos prévios, eles também são produtores de cultura. Dessa forma, vivências familiares, sociais, profissionais, religiosas, entre tantas outras, são importantes de serem trabalhadas como pontos de partida para a promoção de uma aprendizagem significativa. Por meio aí da valorização dos saberes dos estudantes, como é que eles se sentem? Eles se sentem motivados, né, entusiasmados para buscar aprender mais, participar de processos coletivos de aprendizagem, e aí sim nós estaremos garantindo à EJA a sua função de inclusão social. Efetivar, né, esse quadro com foco nas relações a educação das relações étnico-raciais, é preciso que não esqueçamos de lançar sempre mão, né, de práticas pedagógicas que exploram a oralidade. Encaminhando-nos aqui para o final, né, diria ainda que, ao trabalhar a pluralidade cultural presente em sala de aula, nós, professores, podemos contribuir para a desconstrução do mito da democracia racial. E, ao mesmo tempo, discutir como se construíram as diferenças no decorrer do tempo e como elas foram historicamente usadas para a inclusão de uns e exclusão de outros. Dessa maneira, né, ao se relacionar, né, o processo de aprendizagem dos alunos, né, com os seus valores, suas perspectivas de aprendizagem, né, relacionar isso com o nosso planejamento de aula, nós viabilizamos, né, de fato, uma educação para as relações étnico-raciais mais concreta. E, lembrando, diversidade é uma coisa, diferença é outra, tá? Em síntese, podemos afirmar que em todos os segmentos da educação básica, a educação para as relações étnico-raciais, essa educação ela pode ser bem sucedida por caminhos os mais diversos, mas 4 aspectos se destacam nesse sentido e no que concerne à docência, né? A apropriação de conhecimentos teóricos, a adoção de diferentes práticas pedagógicas, a utilização de recursos didáticos diversos e a vivência por meio de uma postura sensível e ética frente às necessidades dos alunos e das escolas.
os conhecimentos teóricos fazem referência tanto àqueles de cunho específico das disciplinas, né, das áreas específicas, quanto os de fundamento pedagógico, necessários para instrumentalizar o docente, dando-lhe condições, né, para agir de forma contextualizada junto aos seus alunos, tendo em vista avanços no processo de aprendizagem dos alunos. E, por fim, mostra-se como não menos importante a necessidade do estabelecimento de uma vivência sensível, marcada por relações de alteridade, empatia dentro da escola de educação básica. Ao se trabalhar, né, na educação básica, com um público plural, né, que possui diferentes características, que são procedentes de diferentes referenciais civilizatórios, torna-se imprescindível sensibilidade para a compreensão e o tratamento das ações, né, e do imaginário dos estudantes. Enfim, sensibilidade, ética configuram-se também como ingredientes necessários para uma educação das relações étnico-raciais, né, que as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 tanto apregoam. Queridos, espero que vocês tenham lido os textos indicados para leitura, que participem das nossas plataformas de interação aqui no YouTube ou no Instagram. Eu não usava o Instagram, passei a usar por conta de vocês cursistas e está sendo ótimo, agradeço a vocês. E dentro do que for possível, vamos ampliando os meios de comunicação, né, como agora com o nosso canal aí do Telegram, que ficará aberto até o final do curso para as orientações finais. Sinceramente, espero também, com a sessão de hoje, né, ter contribuído para a reflexão de vocês quanto ao tema e para pensar, né, sobre a adoção de práticas pedagógicas valorizadoras das relações étnico-raciais. Tratar disso significa tratar da vida de todos nós. Bons estudos para vocês, né, para você. Fiquem bem, a pandemia não acabou, mas vamos seguindo, ajudando-nos, né, ajudando uns aos outros no que for possível. Um grande abraço, tchau!